Olá, queridos e amados por Deus. Vamos refletir juntos a liturgia diária da Igreja Católica. Eu escolhi o tema para hoje, o bom sacerdote, o bom sacerdote. E porque neste dia 22 de fevereiro de 2019, a Igreja Católica comemora a cátedra de São Pedro, o apóstolo. É tempo de festa e a Igreja Católica comemora o chamado de Pedro. Jesus disse que Pedro era a pedra e sobre a pedra edificarei a igreja. E nós consideramos o Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, primeiro Papa. Depois de Pedro veio outros, e até hoje tem uma lista de papas que foram também mortos por causa do povo pobre, grandes sacerdotes, que liderou a Igreja Católica. A Igreja Católica também não tem uma fama muito boa no passado, mas nos dias de hoje é exemplo de humildade e de dedicação na comunidade do povo de Deus. Vamos à primeira leitura. A primeira leitura é a leitura da carta de São Pedro. Nada mais, justo do que no dia que comemora a cátedra de Pedro, ter uma leitura de Pedro, falando como um sacerdote, um líder da comunidade de Jesus Cristo. Capítulo 5 e os versículos de 1 a 4. Olha o jeito como ele falava com os irmãos nas cartas. Essa carta já foi escrita quando ele já estava preso e se dirige ao pessoal das comunidades. Caríssimos, exorto aos presbíteros que estão entre vós. Além dele, tem outros presbíteros que se reúnem. Vamos à leitura, desculpem. Caríssimo, exorto aos presbíteros que estão entre vós. Eu, presbítero, como eles, testemunha do sofrimento de Cristo e participante da glória que será revelada. Sede pastores do rebanho de Deus, confiado a vós. Cuidai dele, não por coação, mas de coração generoso. Não por torpe ganância, mas livremente. Não como dominadores daqueles que vos foram confiados, mas antes como modelos do rebanho. Assim, quando aparecer o pastor supremo, recebereis a coroa permanente da glória. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Esta coroa não é a coroa de rei que é cheia de ouro e brilhantes, não. Aquelas que dominam o povo, que recebe os donativos do povo e ludibria o povo com sua lábia e pregando prosperidade e se tornando uma pessoa famosa. Porque a tendência do ser humano é buscar bens materiais, e ainda mais ainda a fama e o poder. O ser humano tem uma tendência a gostar muito dos bens materiais, dinheiro, correr atrás de conforto. Mas o sacerdote é aquele generoso, não por dar bens, mas sim para orientar, ensinar, como Jesus fez, curar e reunir a comunidade para que ela seja uma comunidade fraterna, com seus dons e ajudar todos. E todos ficarem em comum, em fraternidade, que é o que Deus deseja, que Jesus deseja, que todos nós sejamos igualitários, solidários, comum a todos.
e o nosso mediador, o nosso mestre, seja Jesus Cristo. O padre, ele é um padre, ele estudou para isso, estudou muito para isso. E ele livremente se torna pobre, porque ele vive dos bens que a igreja dá a serviço daqueles que se dedicam sua vida, não vão correr atrás de dinheiro, dedicam sua vida para manter um templo, para manter uma paróquia, orientando o povo, ajudando em todas as suas dúvidas e todas as suas necessidades e procurando reunir o povo, que o povo, como os discípulos missionários de Jesus Cristo, se organize para que ajudar todos em comum na comunidade. Esse é o papel do sacerdócio. Pena que tem muitos aí que pensam que são famosos e correm mais, falam mais de dinheiro do que de Jesus Cristo. O Salmo é um salmo muito lindo. Muita gente conhece esse salmo, muita gente que já sabe até de cor e ora esse salmo. E diz assim, que o Senhor é o pastor que me conduz, é o Salmo 22. Não me falta coisa alguma. Pelos prados e campinas verdejantes ele me leva a descansar. Para as águas repousantes me caminha e restaura as minhas forças. Ele me guia no caminho mais seguro pela honra do seu nome. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei. Estás comigo com bastão e com cajado. Eles me dão a segurança. Preparai à minha frente uma mesa, bem à vista do inimigo. Com óleo vós ungis a minha cabeça, e o meu cálice transborda. Felicidade e todo bem hão de seguir-me por toda a minha vida, e na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos. Que lindo, né? Parece uma pregação de um sacerdote, de um presbítero, aquele que lidera os rituais, as proclamações da liturgia, a mesa santa, a mesa, pedra, onde se revive o sacrifício, a Páscoa de Jesus Cristo, todos os dias. Essas leituras todos os dias podemos reviver a Páscoa de Jesus, aos domingos principalmente, revivendo o sacrifício de Jesus que ele fez por nós, se dedicando sua vida aos pobres e foi morto pelo principado, aqueles que achavam que iam perder seu posto, sua fama, por causa de Jesus Cristo, que estava muito famoso por fazer muitos milagres e ajudar muitos povos pobres. Hoje em dia não é diferente isso, não. Aqueles que realmente se dedicam em defesa do povo pobre é prejudicado no seu setor financeiro. Houve muitas calúnias, blasfêmias. Hoje, blasfêmias e calúnias hoje são fake news. Quando o cara começa a ter fama por conseguir alguma coisa boba, né? Para ajudar o povo pobre, já começa as perseguições, né? Fake news. Hoje que a internet está muito mais fácil de lançar veneno para a sociedade ser corrompida, não é verdade? E eu aqui, pelo YouTube, que fama eu vou ter? Quem poderia me dar essa fama no YouTube? Eu falando mal dos grandes empresários. E eu falando que a fama não me leva a lugar nenhum. Quantas pessoas eu vou alcançar e dizer que quem faz parte do reino de Deus são aqueles que ajudam o povo pobre? Que fama eu vou ter no YouTube? Nenhuma. O YouTube mesmo restringe quando está falando mal dos grandes empresários, porque os grandes empresários escravizam o povo pobre. É claro que ele não vai propagar essa fala. Ele tem que propagar o que tem interesse. Ele propaga o que tem interesse do empresário investir naquele vídeo, para eles ganharem dinheiro. Felizmente, é a coroa de ouro e pedras preciosas que muitos querem.
Não querem uma coroa de liderança de um bom pastor para conduzir pessoas pobres. Pessoas que é como se fossem sem pastores. Pessoas que não sabem se conduzirem sozinhas. Pessoas menos inteligentes, da qual esses mesmos principados chamam de vagabundos e analfabetos. Os principados gostam muito de xingar. Eu acho que quem fica muito famoso no YouTube é aquele que xinga babaca, pobre, vagabundo. É verdade. Vamos ao Evangelho. O Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 16, e os versículos de 13 a 19. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai, que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. E o poder do infinito nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado no céu. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Catedral de São Pedro Apóstolo, a festa, está em festa. Primeiro Papa, primeiro apóstolo, o líder de todas as comunidades. Você vê que essa carta de Pedro, na primeira leitura, dirige-se a várias comunidades. Ele já está preso, né? E ele conduz também, como Paulo, conduziu muitas comunidades nas prisões por adorar Jesus Cristo. Naquela época tinha o Império Romano, né? Logo no início, o Império Romano, se soubesse que tinha algum cristão adorando Deus, adorando Jesus, seria preso, torturado e até morto, olha só. E a dominação romana também se rendeu aos donativos. Quando o Império Romano caiu, ele se viu obrigado a aceitar os donativos e se uniu à igreja, e hoje a igreja tem uma fama muito ruim por causa do Império Romano, mas aqueles que seguiam Jesus fielmente corriam dessa tal situação, porque poderiam ser torturados e também castigados. Então a igreja de Jesus Cristo realmente não era a igreja a igreja verdadeira de Jesus Cristo, não é aquela que se rendeu ao império. São poucos os sacerdotes. Tem alguns sacerdotes que se renderam, que até matavam pessoas, porque se dedicavam muito aos pobres e poderia fazer crescer uma massa e fazer cair o poder daqueles que só queriam a coroa de pedras preciosas e ouro, e não aquela coroa da glória de Deus, da qual o projeto de Deus pretende para a nossa sociedade, a igualdade social, comunidade comum a Jesus Cristo, o nosso mestre, o nosso primeiro sacerdote, sendo Deus aqui na terra, como um de nós. É um bom pastor, o primeiro sacerdote é o Jesus Cristo, e dele passou a ser Pedro, nosso primeiro líder da Igreja Católica, e em seguida Pedro foi nomeando outros e outros. E a Igreja Católica até hoje tem essa mesma hierarquia, sem fins lucrativos, só para manter o templo. Muito certo que foi corrompida pelos muitos outros, mas não todos,
aqueles que se dedicavam ao povo pobre, à comunidade mesmo, que se dedicavam às palavras de Jesus Cristo, eram os mais afastados daquela época. E hoje você vê a Igreja Católica hoje no Brasil, não é como a Igreja de muitos bispos de Roma, que muitos falam mal também, não. Como muitos falam mal da CNBB, os fake news. É isso aí, gente. Já estamos 15 minutos de vídeo. Espero que vocês tenham visto esse vídeo até o final. E se inscreva no canal de Nora Oliveira aí. Um grande abraço a todos e até a próxima liturgia diária.